A chuva caía com fúria sobre as ruas estreitas de Alfama naquela noite de outubro, como se o céu de Lisboa quisesse afogar o meu segredo. A porta da casa dos meus pais bateu com estrondo atrás de mim e de Sofia, o som misturando-se ao rugido dos trovões que pareciam ecoar o grito do meu pai: "Nunca mais voltes aqui, Ana. Tu e essa mulher desonraram o nome da família para sempre." Eu, com 25 anos e o coração partido em 1000 pedaços, segurava a mão gelada de Sofia enquanto o vento frio nos cortava a pele. O meu pai, João Silva, um homem de 60 anos preso às tradições católicas mais antigas de Portugal, tinha o rosto vermelho de raiva e vergonha, os olhos injetados como se eu tivesse cometido o pior dos pecados. A minha mãe, Maria, soluçava atrás dele, as mãos a tremer sobre o avental, mas não disse uma palavra para me defender, apenas murmurou um Deus me perdoe que se perdeu no temporal. A minha irmã mais velha, Clara, ficou parada no corredor, o olhar fixo no chão de azulejos antigos, o silêncio dela uma traição mais dolorosa que qualquer palavra. Eu tinha trazido Sofia para jantar, para finalmente apresentar a mulher que amava há 2 anos, a pessoa que me fazia sentir viva num mundo que sempre me sufocara. O jantar começou em silêncio tenso, as perguntas educadas do meu pai transformando-se em interrogatório quando Sofia tocou na minha mão por acidente. "O que é isto, Ana? Tu és doente? Isto é pecado, é contra Deus e contra nós." A voz dele subiu, os pratos tremeram sobre a mesa e em minutos tudo explodiu. Acusações, lágrimas da mãe, o punho dele batendo na mesa. Sofia tentou falar, a voz calma mas firme. "Senhor Silva, eu amo a sua filha. Queremos apenas ser honestas." Mas ele não ouviu. Empurrou-nos para a rua, atirou a minha mala velha pela porta e o mundo fechou-se. Corremos pela calçada molhada, a água entrando nos sapatos, o frio penetrando nos ossos. Sofia abraçou-me sob um toldo partido. "Vamos sobreviver, Ana. Juntas." Mas dentro de mim, o vazio crescia. Perdera a casa da infância, as fotos na parede, o cheiro do bacalhau da mãe aos domingos. Perdera a ilusão de que o amor podia ser maior que o medo deles. Naquela noite, dormimos num quarto barato perto da estação, os corpos colados para aquecer, as lágrimas misturando-se à chuva que ainda caía lá fora. De manhã, o telefone tocou uma vez, era Clara, a voz baixa: "Não voltes, Ana. O pai está a dizer a todos que tu estás perdida. Para o bem da mãe." E desligou. O meu mundo, construído sobre mentiras silenciosas, desabara. Começava ali a guerra entre quem eu era e quem eles queriam que eu fosse. Os dias seguintes foram um borrão de sobrevivência. Mudámo-nos para um pequeno apartamento em Lisboa, longe do bairro onde todos me conheciam como a filha do João da mercearia. Sofia arranjou trabalho como professora de inglês numa escola privada, o salário justo para pagar a renda. Eu, licenciada em gestão mas sem referências, comecei a limpar escritórios à noite, as mãos ásperas, o corpo exausto, mas a mente a fervilhar. Cada noite, ao voltar, abraçava Sofia e chorava em silêncio. "E se eu tiver destruído tudo por egoísmo?" Ela respondia com beijos suaves na minha testa: "O egoísmo seria viver uma mentira que te matava por dentro." O amor entre nós aprofundava-se no sofrimento, mas o fantasma da família nunca saía. Recebi uma carta da mãe, escrita à mão com caligrafia trêmula. Reza: "Filha. Volta para casa e pede perdão ao teu pai. A Clara diz que a vizinhança fala, que o padre pergunta por ti." Não respondi. A dor transformou-se em raiva, depois em determinação. Inscrevi-me num curso noturno de imobiliário, estudando até de madrugada enquanto Sofia dormia. O primeiro emprego veio 6 meses depois, assistente numa pequena agência em Baixa. O patrão, um homem de meia idade chamado Rui, olhava-me com desconfiança quando soube da minha situação familiar, mas os números não mentiam, eu vendia mais que os outros. Porém, o escândalo chegou. Um primo distante de Alfama contou tudo numa reunião familiar alargada. De repente, clientes recusavam reuniões comigo. "Não quero negócio com quem desonra a família", disse um velho senhor de bigode grisalho. Perdi o emprego. Sofia segurou-me quando cheguei a casa a chorar, "Eles que fiquem com o orgulho. Nós temos o futuro." Comecei do zero outra vez, distribuindo panfletos, dormindo pouco.
Noites em que acordava suada, sonhando com o pai a fechar a porta. Clara enviou uma mensagem: a mãe está doente do coração. Por tua causa. A culpa apertou-me o peito, mas Sofia lembrou-me: se voltasse agora, perderias a ti própria. Aprendi a esconder a dor atrás de sorrisos profissionais. Um ano depois, fechei o meu primeiro negócio sozinho, uma loja pequena em Chiado. O dinheiro era pouco, mas era meu. Sofia e eu festejámos com vinho barato no nosso terraço minúsculo, o Tejo ao fundo brilhando. Um dia vamos ter uma casa com vista, prometi. Dentro de mim, porém, crescia a semente da vingança doce, mostrar-lhes que o meu amor não me destruíra, mas me tornara mais forte. As noites continuavam longas, as lembranças da expulsão voltando como ondas. Mas o braço de Sofia à minha volta era o único porto seguro num mar de julgamentos silenciosos da sociedade portuguesa ainda presa ao passado. 2 anos depois da noite da chuva, a minha vida tinha mudado de forma que nem eu reconhecia. A agência imobiliária que criei com um empréstimo pequeno chamava-se Vista Nova e começava a crescer. Comprava apartamentos degradados no centro histórico, restaurava-os com a ajuda de Sofia que tinha olho para design e revendia com lucro. O dinheiro entrava devagar, mas constante. Sofia terminara o mestrado e dava aulas na universidade, o salário dela dando estabilidade. Juntas, pagávamos as contas e sonhávamos alto. Mas a família não saía da minha cabeça. Soube pela vizinha velha que o pai tinha tido um infarto ligeiro, que a mãe rezava todos os dias na igreja de São Vicente. Clara casara com um engenheiro conservador e mudara-se para o mesmo prédio da família, como se quisesse preencher o vazio que eu deixara. Recebi uma foto antiga no e-mail anónimo, eu aos 10 anos, sorrindo com o pai no Douro. Apaguei-a com mãos trêmulas. O trabalho consumia-me. Um cliente rico, um investidor estrangeiro, ofereceu-me sociedade se eu fechasse mais negócios. Aceitei, mas o preço foi alto, viagens constantes, noites longe de Sofia. Numa dessas viagens a Porto, passei perto da rua da família sem parar. Vi as casas antigas, as fachadas a descascar, o bairro inteiro em declínio económico. Ri com amargura. Um dia, isto será meu, murmurei. De volta a Lisboa, Sofia confrontou-me. Estás a mudar, Ana. A raiva está a comer-te por dentro. Discutimos pela primeira vez a sério, vozes altas no apartamento pequeno. Quero que eles vejam que não me destruíram, gritei. Ela chorou, mas e nós? E o nosso amor? Reconciliamo-nos na madrugada, corpos colados, promessas sussurradas. O sucesso veio depressa. Comprei o meu primeiro prédio inteiro em moraria, restaurei-o e vendi apartamentos de luxo. Os jornais locais falaram de a jovem empreendedora que transforma Lisboa. Mas atrás dos sorrisos das entrevistas, carregava o peso de cartas não respondidas da mãe. Clara enviou outra mensagem. O pai diz que preferia ver-te morta a ver-te com aquela mulher. As palavras cortaram como vidro. No 3º ano, Sofia quase me deixou. Sinto que estás mais casada com a vingança do que comigo, disse ela numa noite de tempestade semelhante àquela. Chorei nos braços dela, prometendo equilíbrio. Mas a semente crescera. Estudei os registros públicos, a rua inteira da família estava hipotecada, os donos endividados, o bairro a morrer. Comecei a comprar discretamente casas vizinhas. Cada escritura assinada era uma vitória silenciosa. Sofia via o meu brilho nos olhos e sorria com tristeza, se isto te faz feliz. O amor entre nós resistia, mas frágil como vidro fino. A sociedade portuguesa mudava lentamente, casamentos iguais eram lei, mas em bairros tradicionais como Alfama, o olhar das pessoas ainda queimava. Eu ignorava, concentrada no império que construía. 3 anos e meio depois da expulsão, tinha capital suficiente para o golpe final. A carta da mãe chegou então, volta, filha. O teu pai está a morrer. Rasguei-a. A guerra interna atingia o pico. 4 anos e meio depois daquela noite fatídica, o meu nome era conhecido nos círculos imobiliários de Lisboa e Porto. Vista Nova possuía 10 prédios restaurados, empregava 20 pessoas e o meu rosto aparecera em revistas de negócios.
Sofia e eu mudámos-nos para um apartamento luminoso em Príncipe Real, com varanda sobre o jardim. O amor entre nós amadurecera, mais profundo, mas marcado por cicatrizes. Ela tornara-se coordenadora de departamento na universidade, publicava artigos sobre educação inclusiva. Juntas, viajávamos aos fins de semana pelo Douro, fingindo que o passado não existia. Mas existia. Soube que o pai sobrevivera ao enfarte, mas a mercearia fechara. A rua inteira sofria, casas vazias, jovens a emigrar, idosos a lutar com pensões. Clara gerenciava a casa, a mãe cada vez mais fraca. Uma noite, depois de um jantar romântico, Sofia perguntou: vais mesmo comprar tudo? Confessei o plano, quer que eles sintam o que eu senti. Sem casa, sem escolha. Ela segurou o meu rosto. E depois? Vais expulsá-los como eles te expulsaram? A pergunta ficou no ar. Comecei as negociações secretas com os bancos. Os proprietários da rua, cansados de dívidas, aceitavam ofertas generosas. Comprei a primeira casa da esquina, depois a segunda. Os vizinhos murmuravam. Clara telefonou pela primeira vez em anos, a voz trêmula. O que estás a fazer, Ana? O pai sabe. Está a dizer que o diabo te possuiu. Ri com frieza, diz-lhe que o diabo paga as contas em dia. Desliguei. O drama interno consumia-me. Noites em que acordava a suar, lembrando o cheiro da cozinha da mãe, o riso da Clara quando éramos pequenas. Sofia via o meu sofrimento e oferecia consolo. O amor não precisa de vingança para ser verdadeiro. Mas eu precisava. O contrato final aproximava-se. Reunião com o último dono da rua, um tio afastado. Assinei o documento que me dava controle total sobre toda a DEM. O preço, quase todo o meu capital, mas valia. No dia seguinte, marquei voo para Lisboa. Sofia acompanhou-me ao aeroporto, volta para mim, não para eles. O beijo dela foi longo, cheio de medo e esperança. No avião, o coração batia forte. 5 anos. Tempo suficiente para reconstruir, mas não para esquecer. Cheguei a Lisboa, aluguei um carro, dirigi para Alfama sem avisar. A rua estava mais decadente, as fachadas tristes. Parei diante da casa dos meus pais. A porta abriu-se. A mãe apareceu, mais velha, mais frágil. Ana sussurrou. O pai surgiu atrás, o rosto endurecido. O que queres? Perguntei calmamente, segurando o envelope grosso. Quero falar de negócios. O ar ficou pesado. Clara espreitou da janela, o rosto pálido. A guerra final começava. Entrei na casa que outrora fora o meu lar como uma estranha. O cheiro a mofo e a passada encheu-me as narinas. A mãe estendeu a mão trêmula, mas o pai bloqueou o caminho. Não tens nada que fazer aqui. Mostrei o contrato, as páginas pesadas. Na verdade, tenho tudo. Comprei toda a rua. Incluindo esta casa. O silêncio caiu como uma pedra. Clara saiu do quarto, os olhos arregalados. Estás louca? Isto é vingança, não justiça. O pai riu amargo, sempre soubeste destruir o que tocas. A mãe começou a chorar baixinho, sentando-se na cadeira velha. Eu fiquei de pé, a voz firme apesar do tremor interno. Destruí? Fui eu que vos expulsei no meio da noite porque amava alguém? Fui eu que espalhei mentiras pela vizinhança? Sofia esperava-me no carro, mas eu precisava de enfrentar sozinha. O pai sentou-se pesadamente. Tu escolheste o pecado. Nós escolhemos a honra. Palavras antigas, mas agora vazias perante os números no contrato. Ofereci condições. Podiam ficar pagando renda simbólica, mas sob as minhas regras. Clara explodiu. Sempre foste egoísta. A mãe quase morreu por tua causa. A traição dela doeu mais que tudo. Lembrei-me das mensagens dela, do silêncio naquela noite. E tu, Clara? Ficaste calada enquanto me tiravam para a rua. Agora queres piedade? A discussão subiu, voz a ecoar nas paredes antigas.
A mãe interveio pela primeira vez em 5 anos. Basta. Ana, filha. O teu pai tem orgulho. Mas eu senti a tua falta todos os dias. Lágrimas quentes rolaram pelo meu rosto. Sofia entrou então, chamada por mim, a presença dela calma e forte. O pai olhou-a com nojo antigo, mas já sem poder. Negociamos horas. No final, assinaram. A casa ficava deles, mas o controlo era meu. Saí para a rua com Sofia, o ar fresco da noite aliviando o peito. Ela abraçou-me, fizeste o que tinhas de fazer. Mas dentro de mim, o vazio persistia. O triunfo sabia a cinzas. Voltei ao hotel, o corpo exausto, a mente em turbilhão. O amor por Sofia era o único farol. Na cama, contei-lhe tudo, as lágrimas misturando-se. E se eu tiver perdido a alma por isto? Ela beijou-me suavemente, a tua alma sempre foi tua. Eles que aprenderam a respeitá-la. O dia seguinte trouxe mais confrontos. Vizinhos bateram à porta, suplicando. O padre da paróquia telefonou, pedindo misericórdia. Recusei. Mas à noite, sozinha no miradouro, olhei o Tejo e questionei tudo. 5 anos de luta, de amor e dor, culminavam ali. A família estava salva economicamente, mas humilhada. Eu estava rica, poderosa, mas ainda filha rejeitada. Sofia esperava-me com jantar quente. O seu sorriso lembrou-me porque lutara. O contrato final foi assinado num cartório sombrio de Lisboa. O meu advogado leu as cláusulas em voz alta, a voz neutra contrastando com a tensão na sala. O pai assinou com mão trêmula, o olhar baixo pela primeira vez na vida. A mãe chorava em silêncio, Clara fitava-me com mistura de ódio e alívio. Quando a tinta secou, levantei-me, agora a rua é minha. Mas a escolha de ficarem é vossa. Saí para o sol fraco de primavera, Sofia ao meu lado, a mão dela na minha. Caminhámos pela rua que eu comprara, as fachadas agora minhas para restaurar. Os vizinhos olhavam das janelas, murmúrios a espalhar-se. O pai saiu atrás de nós, a voz rouca. Tu venceste, Ana. Mas perdeste-nos para sempre. Parei, virei-me, não. Fostes vós que me perdestes naquela noite de chuva. As palavras saíram pesadas, carregadas de 5 anos de dor acumulada. Sofia apertou a minha mão, o apoio silencioso dando-me força. Regressámos a Lisboa no carro, o silêncio confortável entre nós. Em casa, no terraço com vista para a cidade, Sofia e eu brindámos com vinho do Douro. A nossa verdade, disse ela, os olhos brilhando de amor puro. Beijei-a devagar, o mundo inteiro resumindo-se àquele momento. A família sobreviveu, as casas seriam renovadas, o bairro renasceria. Mas os laços de sangue nunca mais seriam os mesmos. Meses depois, recebi uma carta da mãe. Orgulho-me de ti, mesmo que não consiga dizer em voz alta. Guardei-a. A vida continuou. O meu império cresceu, Sofia e eu planeámos casamento no verão. Mas a ferida permanecia, cicatrizada mas sensível. Olhando para trás, da varanda, via o caminho percorrido, da chuva fria da expulsão ao sol quente da vitória. O preço fora alto, relações quebradas, noites de dúvida, sacrifícios que quase me custaram o amor de Sofia. Mas eu escolhera ser eu mesma. Agora, 5 anos depois, com a rua inteira nas minhas mãos e o coração cheio ao lado da mulher que amava, perguntava-me, a identidade verdadeira de alguém justifica o sacrifício da honra e dos laços familiares? Verdadeiro ou falso?